Bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para nós nesta manhã. Ou se você está escutando também à tarde ou à noite, não importa. Abra o teu coração. O Senhor está nos chamando. As nossas últimas mensagens têm sido falado sobre isso. O Senhor nos chama para andar em águas mais profundas. O Senhor nos chama para revelar segredos para nós. O Senhor nos chama para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas como entender que é a boa, perfeita e agradável vontade? Talvez se você está passando por um vale, talvez se você está passando por uma tempestade ou um vendaval. Você só vai conseguir compreender que esta é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, se você conhecer cada vez mais Ele, se você se achegar a Ele, se você ler a palavra dEle. O que eu quero liberar para nós, na verdade o que Deus quer liberar para nós nessa manhã é: ame a minha palavra. A minha palavra, ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Ame estar na minha presença. Final do ano de 2022 e até abril de 2023, eu passei por um vento na minha vida que foi difícil. Mas eu passei por um inverno na minha vida onde eu não conseguia ver nada, onde eu não conseguia enxergar nada. E eu lembro que quando eu estava passando por esse processo, né, eu ainda vou testemunhar, vou gravar um vídeo, né, testemunhando, porque ele, enfim, né, ele foi construído e já tá chegando o momento de eu liberar esse testemunho. Mas eu lembro que quando eu estava passando por esse processo, eu sonhava, eram várias noites que eu sonhava que eu dirigia o carro num lugar totalmente escuro. Eu andava em lugares totalmente escuros e eu falava: Senhor, o que está acontecendo? E eu ficava muito preocupada, achando que eu estava errando, onde eu estava sem luz. Só que hoje eu compreendo que naquela época eu realmente estava passando por um vale onde aos meus olhos eu não estava conseguindo compreender. Sabe quando um bebê está sendo gerado? Dentro é tudo escuro. Por isso que quando a mãe ganha um bebê, eles falam: a mãe deu a luz ao bebê. Ou seja, ele saiu de um lugar escuro e deu a luz. E eu entendi que naquele processo, naqueles sonhos que eu tinha onde estava tudo escuro, não é porque eu estava em pecado, né? Claro que nós somos pecadores, mas eu estava me culpando como os amigos de Jó culpavam ele. Jó, o que está acontecendo? O que você fez para estar passando por isso? Sabe? E Jó ficava assim: meu Deus, o que eu fiz mesmo? Né? E às vezes ele, né, por mais que ele questionava os amigos, ele devia talvez dentro dele se perguntar: realmente algo de errado eu devo ter feito? Eu conjecturando aqui, claro. E às vezes eu vinha assim, ficava preocupada. Só que eu entendi que eu estava sendo gerada, uma nova Larissa estava sendo gerada. E realmente eu não conseguia compreender o dia de amanhã. Eu não tinha certeza o que aconteceria no meu dia amanhã. Mas uma coisa o Senhor me fazia lembrar nesse processo: você quer ter o caminho iluminado? Leia a minha palavra. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. E talvez você está passando por momentos onde você fala: Senhor, até quando? O Senhor não está vendo? Senhor, até quando? Senhor, eu não estou conseguindo ter mais esperança, talvez, do meu amanhã, está tudo escuro. Talvez você se encontre como Jonas, no escuro. Quando Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, eram dias totalmente escuros para Jonas. Ele clamava, ele pediu ao Senhor misericórdia, a alma dele estava totalmente angustiada, mas o Senhor estava já provendo uma transição para Jonas. Eu quero declarar que aquilo que você está passando, um momento escuro, onde você não consegue enxergar, você tem promessas de Deus, você quer ser ativada no seu ministério, a tua casa tem chamado, mas você olha e fala: como meu marido tem chamado? Talvez você olhe e fala: como eu tenho um chamado, como meu filho tem um chamado, o meu cenário está totalmente escuro.
os meus caminhos estão totalmente sem luz. Como? Mas dentro de você existe uma convicção, existe um sonho maior. E os sonhos de Deus, eles não morreram. E o Senhor, Ele quer vir com a lâmpada dele, que é a palavra. A palavra do Senhor me sustentou durante dias escuros, durante meses escuros. Eu abria aquela palavra e vinha como um bálsamo. Eu ia compreendendo. E com isso eu quero declarar que a palavra de Deus, ela vai iluminar tudo aquilo que precisa ser iluminado. E por falar em palavra, antes, de eu ler aqui a palavra do Senhor, nós estamos lendo aqui Salmos 91. Antes de eu ler essa passagem de Salmos 91, eu quero já falar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Sempre haverá uma mensagem de Deus para o teu coração. E eu estou falando isso porque eu tenho confiado naquilo que o Senhor tem liberado através da minha vida. Amém? Então seja também um missionário do reino. Aproveita para compartilhar também para quem mais precisa. Vamos, ajudar com que a mensagem do Senhor chegue a mais corações. E nós, hoje iremos continuar o Salmos 91, a partir do versículo 5. Esses salmos o Senhor me revelou. À medida que eu fui lendo ele, que eu estou aqui gravando, o Senhor está nos convidando para lugares aonde nós jamais pensamos em entrar. O Senhor está nos convidando para acessar coisas onde a gente jamais pensou. Mas para isso a gente vai precisar confiar nele. E confiar no Senhor, aos olhos humanos, muitas vezes vai ser perigoso para muitos. Vai ser, talvez, largar coisas que você jamais pensou em largar para poder fazer aquilo que ele te chamou. Mas ele te chama para confiar nele. Ele não te chama para dar um jeitinho. Senhor, mas eu vou então dar um jeitinho. Não, ele te chama para confiar nele. Muitas vezes o Senhor vai falar, filha, faz isso. Mas Senhor, se eu fizer isso, eu vou decepcionar algumas pessoas. E Deus está falando, confia em mim. E aí, muitas vezes ele vai nos surpreender, porque a gente começa a conjecturar tantas coisas na nossa cabeça. E quando pensa que não, as coisas fluíram de uma forma tão linda, tão plena. Confie no Senhor. O Senhor tem pedido para você abrir mão de algumas coisas, de algumas amizades? Confie. O Senhor tem pedido para você talvez exortar alguém, falar umas verdades com alguém no Espírito, não é na carne, tá, gente? É falar a verdade no Espírito, porque o Espírito Santo, ele testifica, ele confronta, mas ele testifica. Fale, confie. O Senhor está pedindo para você abrir mão de algumas plataformas, talvez igual eu que estou novamente sem meu Instagram. Eu preciso confiar. O Senhor talvez está pedindo para você abrir mão de uma profissão. Confie. Confiar no Senhor aos olhos humanos parece ser perigoso. Pedro confiou em Jesus e ele andou sobre as águas. No meio de uma tempestade. Gente, Pedro não andou sobre as águas aqui numa praia rasinha, a qual ele podia dominar, não. Pedro andou sobre as águas no meio de uma tempestade. Ele viu Jesus andando sobre as águas e ele falou, Mestre, se és tu, me chama também. E assim Jesus o fez. Oh, aleluia. Versículo 5. Não te assustarás, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Versículo 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assombra ao meio-dia. Lembra que eu falei sobre caminhos escuros? O escuro muitas vezes vai nos dar medo. O escuro muitas vezes vai fazer com que a gente não saiba o que está um palmo na nossa frente. E Deus está falando, se está escuro é porque está sendo gerado. E você precisa sorrir mediante essa fase daquilo que está sendo gerado em você. Você precisa não ter medo do terror da noite, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sabe por quê? Porque sempre haverá algo contra nós, sempre haverá algo que virá contra nós, mas o Senhor está falando, eu estou guerreando, antes da seta vir eu já vi ela, antes do terror noturno pensar em chegar sobre você, eu já estou mandando o anjo para estar contigo.
Apenas confie, apenas declare vida neste seu deserto, apenas se entregue para o Senhor. Ele está contigo. Ele é um Deus que cuida de detalhes, sim. Olha que salmo detalhado. Olha o que a gente está vendo. Olha o cuidado do Senhor com a gente. Muitas pessoas hoje estão entrando em depressão e ansiedade porque estão sendo enganadas por sofisma e fortalezas na mente, que o inimigo tem lançado, que Deus não é um Deus de detalhe, que Deus não se preocupa, que você é só mais uma na fila do pão. E não, Deus está aqui para te lembrar, através da palavra dele, que ele cuida, que ele opera e que ele está contigo. E você não vai precisar ter medo. Aleluia! Qual é o desejo do teu coração? Eu sinto de te perguntar para alguém aqui nessa mensagem. Qual é o seu desejo? Assim, Senhor, eu tenho muita vontade disso. Eu tenho muita vontade de ser feliz nesta área, mas minha família nunca foi feliz. Fale com o Senhor. Eu quero que você se sinta alegre nessa manhã, com o cuidado que o Senhor quer trazer para ti, no nome de Jesus. Então, é isso. Que vocês tenham um dia abençoado, repleto da presença do Senhor. E ore, finalizando essa mensagem, vai orar, vai no seu secreto com o Senhor. Não importa se você está no ônibus, se você está dirigindo, se derrame aos pés do Senhor. Se você está fazendo comida, se você está, às vezes, deitada, tá até com preguicinha assim, eu tô deitada, eu não queria ter que orar. Ore, vá para as águas mais profundas, assim diz o Senhor. No nome de Jesus, amém.